Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Jair Bolsonaro é um líder de massas. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal? Bom dia, amigas, amigos. Iniciando mais uma semana, de um final de semana importante do ponto de vista político, né? Nós falamos muito na semana passada e até, no meu caso, especialmente, viu, Rodolfo Lago? Eu tenho que falar para quem está do outro lado, fui surpreendido, porque de fato eu imaginava que o ato da Avenida Paulista, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que aconteceu na tarde de ontem, teria gente, mas não imaginava que fossem tantas pessoas. E também apoios políticos. Portanto, iniciamos este conteúdo dizendo exatamente a frase: Jair Bolsonaro é um líder de massa. Por quê? Porque, de fato, ele consegue levar a gente para a rua. E quem leva a gente para a rua também consegue transferir voto. E a grande prova é que, apesar de algumas defecções, vamos dizer assim, havia governadores, o prefeito de São Paulo, que imaginava-se que chegaria mudo e sairia calado, discursou, colocou inclusive para Bolsonaro uma espécie de gratidão dele ser o prefeito da capital. Enfim, o mundo político ficou mexido. Bolsonaro ainda está no jogo, Rodolfo. Ainda está no jogo, né? Realmente a gente precisa reconhecer isso. A gente falava aqui alguns conteúdos atrás que o Brasil hoje tem dois líderes de massa, né? Um à esquerda, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro à direita, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois têm uma enorme capacidade de arregimentação de pessoas e são os únicos dois líderes políticos brasileiros que de fato têm essa capacidade, né? Bolsonaro demonstrou que ainda tem essa capacidade. Ele levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo, da Avenida Paulista, no domingo. O que isso significa? Como bem disse o Alexandre, o Bolsonaro hoje está inelegível, né, condenado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso mostra que ele tem uma capacidade grande de influência no jogo. Quer dizer, Bolsonaro ainda pode funcionar bem como cabo eleitoral dessas eleições municipais desse ano. Agora, do ponto de vista do processo que ele sofre, da investigação na Polícia Federal, aí não me parece que isso possa ter uma capacidade de reversão desse processo. O Bolsonaro conseguiu o que ele queria, uma fotografia, né, como ele mesmo disse, para mostrar ao mundo essa força política que ele tem. Agora, a investigação, ela deve seguir assim mesmo. E aí, nesse ponto, há uma coisa, Alexandre, que depois eu queria pontuar um pouco mais. Vamos pontuar agora, Rodolfo, porque de fato você toca num ponto que é o que iniciou o processo dessa convocação ao ato público feito por Jair Bolsonaro. Ele precisava demonstrar força. Jair Bolsonaro atravessou os últimos momentos, ou vamos dizer, do final do ano passado para o início desse ano, uma série de ataques, e ele considera perseguição, mas como você disse, faz parte do processo legal que está correndo na justiça. Só que diante disso ele ficou acuado. E era a hora dele mostrar, realmente estou acabado ou ainda tenho força política? Ele tem força política. Com relação a isso não há mais o que dizer. Agora, como você disse, e é importante que você analise para quem está do outro lado, as consequências jurídicas não terminam aí. Exatamente. Quer dizer, o Bolsonaro tinha, com relação ao ato de domingo, duas alternativas ali na demonstração de força, que é inegável, que ele deu. Ele poderia partir para o ataque, né, como ele já fez em outros momentos.
a gente vai lembrar, ali naquela Avenida Paulista mesmo, ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de canalha e disse que não iria cumprir nenhuma determinação do Alexandre de Moraes. Isso foi em 2021, num ato ali na Avenida Paulista. Agora, Bolsonaro poderia ter ido nessa mesma linha, né, de partir para o confronto, de assolar aquelas pessoas ali, aquelas milhares de pessoas que ele levou à Avenida Paulista nesse sentido. Mas não, Bolsonaro não fez assim. Bolsonaro pediu ali uma espécie de trégua, vamos dizer assim, ao pedir que se passasse uma borracha no passado e ao sugerir que fosse feita uma anistia daquelas pessoas ali que participaram dos atos do 8 de janeiro. Quando o Bolsonaro pede uma anistia dessas pessoas, ele está se incluindo, Alexandre, porque ele é um dos investigados nesse processo. Então, na verdade, na minha avaliação, nesse ponto, o Bolsonaro ali tenta fazer, dar essa demonstração de força política que ele tem para tentar, talvez, negociar ali politicamente com quem o está investigando uma possibilidade de trégua. Para quê? Para poder continuar no jogo, para poder voltar ao jogo da política, do qual ele foi, de certa forma, escanteado com a inelegibilidade. Então, na verdade, me parece que essa foi a alternativa que o Bolsonaro fez com relação ao ato, quer dizer, usá-lo para pedir uma trégua. Você tem uma visão muito clara disso aí, realmente pareceu, até porque o discurso foi dividido, ao meu ver, em 3 pontos básicos. O final e mais chamativo foi a questão da anistia, e é o que está sendo mais comentado. No primeiro momento, ele quis fazer meio que uma prestação de contas, dizendo comparativamente que o governo dele teria sido melhor do que o governo Lula até este momento. E colocou muito claramente, Rodolfo, não sei se você viu da mesma maneira, quase como um comício eleitoral. Ali era de fato chamando eleitor, ou seja, o que está aí não está bom, o que era bom era o que eu fazia. Enaltecendo, inclusive, nominalmente alguns dos ministros dele. Alguns até que passaram pela Paulista. Então, esse é outro ponto que foi colocado. Agora, eu vejo claramente com uma dificuldade de a prisão de Jair Bolsonaro realmente, a não ser que apareça um fato novo, que comprove o envolvimento claro dele. Como tudo nos demonstra até então, ele não será preso. Eu acho que depois daquele movimento de ontem, dificilmente uma ordem de prisão contra o ex-presidente aconteça. A não ser que do que foi buscado, achado e está sendo investigado, apareça um novo documento mais forte. Que Jair Bolsonaro esteve envolvido na conspiração, na minha parte, eu acho que na sua também não há dúvidas. De qualquer maneira, o fato de prender um ex-presidente com tamanha popularidade é um risco para o próprio judiciário. Sem dúvida, né? Eu, na verdade, muito particularmente, não achava que essa prisão viesse a acontecer por agora, né? Todas as informações ali que eu tenho com relação a quem está conduzindo essa investigação é de que eles ainda não acham que esteja maduro para que isso venha a acontecer, que precisa ainda aparecer outras coisas e que politicamente também não era a melhor coisa prender o Bolsonaro agora no auge de uma manifestação dessa no meio de apoiadores. É uma possibilidade se novas coisas aparecerem, se ele for se desgastando daqui para frente no curso das investigações. É coisa para a gente ver, para aguardar, né? Vamos ter muita coisa para ver, Rodolfo Flávio, porque esse conteúdo nós temos que encerrar pelo tempo, mas agradecendo a sua audiência. E lembrando, a semana está só começando. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.